Olá pessoal, tudo bem? Mais um Dica de Cerimonial. Mas antes de eu falar o assunto de hoje, quero começar agradecendo a todas as pessoas que acompanharam a nossa transmissão ao vivo na última sexta-feira. Falamos sobre o mercado para mestres de cerimônias e cerimonialistas, compartilhamentos, comentários, inbox, comentários lá na nossa postagem. Então, muito obrigada. Acho que é muito importante a gente poder falar abertamente do que está acontecendo no nosso mercado. Na próxima quinta-feira, dia 4 de agosto, vai ter mais uma transmissão. Estarei com uma convidada e vamos falar sobre a contratação de fornecedores, especificamente sobre contratos. Logo, logo a gente começa a divulgar, tá? Então, vamos lá. Dica de cerimonial de hoje, a gente vai falar sobre cachê para mestre de cerimônias. Acho que como todo mundo, ou quase todo mundo acompanhou, a gente teve no último dia 18 de julho em São Paulo, o encontro de mestres de cerimônias e cerimonialistas, e lá a gente fez duas discussões importantes dentro dessa temática. Foram várias discussões, mas eu vou falar especificamente dessa. Uma discussão que é sobre a função, as atividades de mestre de cerimônias, apresentador de eventos, animador de eventos e celebrante de casamento. Uma mesma pessoa pode fazer essas 4 atividades? Sim, mas não necessariamente quem é uma delas está devidamente habilitado ou tem as devidas competências para atuar com todas elas, ok? Mas isso o pessoal do Novo Cerimonial depois vai divulgar. Eu quero agradecer ao Anderson, que foi um dos organizadores do evento e que me permitiu falar sobre este assunto e divulgar algumas das definições que lá aconteceram. Especificamente sobre os cachês, vamos lá. Foram tomadas algumas definições a respeito de cachês. Quais definições são essas? Dentro da área do cerimonial que a gente chama de universitário, mas que na realidade tem também a parte social aí, né? A definição no encontro com os profissionais que lá estavam, a gente tinha mais de 100 mestres de cerimônias, apresentadores, celebrantes, animadores que lá estavam. E aí foi definido o seguinte: para uma apresentação de baile, o cachê mínimo deve ser de R$ 350. Para uma condução de colação de grau, cachê mínimo de R$ 400. Mínimo, tá? Não significa que você tenha que cobrar isso, mas é o mínimo que se deve aceitar para que a gente possa ter um mercado mais competitivo. Dentro da área do cerimonial corporativo, para uma diária, a gente deve tratar a partir de R$ 1.000, cachê mínimo de diária, ou seja, o dia de trabalho. Para licitações governamentais, ou seja, empresas de eventos que participam das licitações, passam a atender os eventos governamentais e aí contratam os mestres de cerimônias para os eventos especificamente, o cachê mínimo deve ser de R$ 600. Com relação às celebrações, R$ 1.000 para celebrações de casamentos e R$ 800 para celebração de debutante de 15 anos. Lembrando que isso está atrelado ao celebrante que faz o roteiro, que personaliza a cerimônia, não aquela pessoa que tem uma empresa que faz todo o roteiro, toda a cerimônia, e ele vai lá fazer a condução daquela cerimônia. Sobre este assunto especificamente, a gente não definiu nenhum valor. Outra coisa é que você nunca deve chamar de cachê. A gente chama de cachê dentro do nosso meio, digamos assim, né? Mas que você deve tratar como honorários. Alguns preferiram investimento, mas ficou meio que definido que honorários. Lembrando, são cachês mínimos, ou seja, é o mínimo a ser cobrado, ok? Dica de cerimonial toda sexta-feira, mas nas semanas que a gente tiver transmissão, então aí dica de cerimonial vai ser na transmissão. Para saber sobre tudo isso, acompanhe lá na nossa fanpage Leandra Zanetti, cerimonial e eventos, tá? Meu Zanetti é com 2 T's e com E, lá a gente informa das transmissões. Muito obrigada e até a próxima!